Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 13. 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Amém? Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de nos reunir hoje aqui. Eu gostaria de dizer, Deus, que para mim é uma honra servir o Senhor. E eu gostaria de dizer, como diz o salmista também, estes são os notáveis. Esses, os santos, são os notáveis, em quem eu tenho grande prazer. Eu tenho grande prazer de estar aqui, Pai. Me cabe hoje a responsabilidade de pregar, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece o meu coração. E eu, desde o primeiro dia que entrei na igreja, que ninguém me conhecia, que eu não era pastor, não orava por ninguém, não tinha nenhuma responsabilidade, mas a minha alegria daqueles dias de estar na Tua presença é a mesma hoje, independente da minha tarefa, da minha função. Eu amo o Senhor, eu amo aquilo que o Senhor ama, eu amo a sua igreja, e eu sei que muitos irmãos que estão aqui têm esse sentimento também. A nossa alegria é estarmos juntos na Tua presença. É um privilégio, Senhor. E nós clamamos para que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor ministre ao nosso coração, e que nós possamos crescer na Tua presença, para que o Senhor receba a honra, a glória e o louvor. Só Tu és digno de todo o louvor e de toda a glória, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, é um texto bem conhecido da igreja. Quem está há mais tempo no Evangelho já ouviu talvez algumas pregações sobre isso, ou promessas, quando alguém está passando por uma luta, uma dificuldade. Assim, irmão, Deus é fiel, não vai permitir que você seja tentado acima das suas forças. É verdade, irmão? Deixa eu ver. Muita gente conhece, né? Deus já vai dar o livramento juntamente com a tentação. Eu acho maravilhoso isso, e é verdade. Mas hoje eu quero trazer um pouco o contexto no qual esse versículo está inserido. Na verdade, esse versículo é a conclusão de um assunto que o apóstolo Paulo estava tratando com a igreja de Corinto. Nós sabemos que a igreja de Corinto é uma igreja que tinha dificuldades, é uma igreja que revelava uma certa imaturidade, né, nos seus cultos, nas suas reuniões, nas suas questões. Então, uma igreja muito imatura, embora ela tivesse todos os dons do Espírito. A gente vê aqui que Deus se manifestava ali com grande poder, mas havia algumas condutas que eram assim, levadas pela imaturidade daquela igreja. Então, Paulo estava trabalhando com várias questões. E aqui ele começa no capítulo 10, versículo 1, ele diz o seguinte: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Então, é interessante a gente prestar atenção nas palavras que a Bíblia usa. Aqui Paulo está dizendo para a igreja: eu não quero que vocês ignorem este fato, eu não quero que vocês continuem vivendo. E o texto, assim, o título que eu daria, que todo mundo fala assim, né, o título que eu daria para a minha palavra, na verdade já estou dando, né, irmãos? Não é eu daria, o título que eu estou dando para essa palavra é cuidados durante a caminhada, ou os cuidados na caminhada. Então, Paulo está dizendo: eu não quero que vocês ignorem, então preste atenção, porque é importante essa introdução àquilo que ele vai falar. Irmãos, eu não quero que você ignore, você precisa saber disso. Então, querido, preste atenção aqui, porque eu não quero que você ignore o que a Bíblia vai apresentar para você nessa manhã. Nós não podemos ignorar esse fato, não podemos simplesmente caminhar como se nós não soubéssemos de algumas coisas que vamos enfrentar na caminhada. Nós não podemos ignorar alguns fatos da história que falam hoje à igreja, que falam hoje ao meu coração, que falam hoje a mim como filho de Deus, falam a mim como pastor. Esses fatos falam a mim como pai, como marido, como sogro, como avô,
falam a mim como amigo, como aquele que trabalha, como alguém que está inserido numa sociedade. Nós precisamos estar atentos que não podemos ignorar algumas coisas. Irmãos, esse negócio de deixa a vida me levar, a vida leva eu, é lá para a seleção de 2002. Eu acho que eles cantavam isso, né? Na Copa do Mundo, o Ronaldinho Gaúcho, né? Que ficava o pandeirinho dele, aí eles iam cantando, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e era uma das músicas que a seleção cantava. Isso serve para eles, para nós não, a vida não vai nos levar não, quem vai nos levar é o Senhor, amém? E nós vamos conduzir a nossa caminhada, a nossa vida, de acordo com aquilo que a palavra fala. Então, se eu e você ignorarmos esses fatos, nós podemos perder muitas coisas. Então, Paulo começa assim, eu não quero que vocês ignorem algumas coisas. Qual é a primeira coisa que ele não quer que você ignore? Ignorar é não conhecer. Ignorar é desconhecer. É um fato que está oculto aos teus olhos ou ao teu entendimento. Então eu quero que vocês tenham revelação ou conhecimento dessas coisas. Primeira coisa, os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Estranho, né, irmãos? Mas o que Paulo está dizendo? Está dizendo assim, este povo tinha uma aliança com Deus, assim como nós temos uma aliança com Deus. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, verso 4, e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Então aqui está dizendo que era um povo que andava com Deus, um povo que tinha uma aliança com Deus. Em Moisés foram batizados na nuvem e no mar, ou seja, tinham uma aliança, um compromisso, caminhavam com o Senhor, viram maravilhas, viram coisas tremendas que Deus fez na terra do Egito e no deserto. Verso 5, contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Deus não se agradou de algumas coisas. Irmãos, a Bíblia apresenta para nós que nós somos chamados para viver de uma forma agradável a Deus. O seu papel hoje é agradar a Deus. O seu papel hoje não é agradar a sociedade. O seu papel hoje não é agradar nem a sua esposa. Eu e você somos chamados para agradar a Deus. Nosso principal chamado, a nossa principal tarefa, a nossa principal responsabilidade, a nossa principal atenção, o nosso comprometimento tem que estar em agradar a Deus. Mas, pastor, tem que agradar a Deus, não vai agradar a esposa? Eu tenho certeza, irmãos, que se você agradar a Deus, a sua esposa ela vai ficar feliz. Vocês sabem que eu prego falando das coisas do cotidiano. Então, hoje eu acordei cedo, estava lá louvando a Deus, fui no teclado. Irmãos, eu toco teclado só para mim, tá? Para mim e para o Senhor. E eu fico lá tocando, cantando, adorando a Deus. Aí eu estava sentado na mesa, tomando café, aí minha esposa chegou, eu falei assim, meu amor, você está esplendorosa hoje. Nem sei de onde é que veio essa palavra, achei ela tão bonita. Ela deu um sorriso, ela ficou tão sem graça, irmãos. Ela deu um sorriso e ficou feliz. Por quê? Porque eu estava cheio do Espírito. Se fosse outro dia, eu falei assim, você está atrasada, vamos embora, corre. Mas quando você está cheio do Espírito, agradando a Deus, eu tenho certeza que você vai agradar a sua esposa, os seus filhos, você vai agradar o seu marido. Então, o principal trabalho nosso é agradar a Deus. E nós, às vezes, achamos que é o contrário, que Deus que tem que nos agradar. Irmãos, Deus não tem compromisso em agradar você. Deixa eu te contar uma coisa. Esse evangelho que Deus vai fazer tudo por você, Deus é maravilhoso, Deus ele tem feito tudo por nós, mas não é essa a prioridade é eu tenho que agradá-lo. Eu vou adequar a minha vida à sua palavra. Não é Deus que vai adequar a palavra dele à minha vida. Eu não vou, como é que se diz? Interpretar a Bíblia para que ela caiba na minha vida, na minha conduta, no meu modo de viver. Eu não vou dizer que essas coisas eu posso fazer, por quê? Porque Deus é amor, Deus ama, Deus é amor. Irmãos, deixa eu falar algo para você, eu amava a minha filha, e o dia que ela foi botar o dedo na tomada, eu dei um tapa na mão dela, porque senão ela ia botar o dedo na tomada. E aquele tapa, irmãos, doeu, ela chorou, mas foi um tapa do quê? De amor. Não confunda amor com permissividade. Deus ama, então ele repreende o filho que ele ama. A repreensão faz parte do amor. A educação faz parte do amor. Então o conceito de amor que a sociedade quer empurrar para você goela abaixo, que no amor
tudo vale. Se eu não estou fazendo mal para você, eu posso amar quem eu quiser. Isso é mentira, porque estamos desagradando ao Deus que criou o universo, que criou todas as coisas, e não podemos negar o fato, desconhecer o fato de que todos nós vamos prestar contas a Deus. Toda a humanidade vai prestar contas a Deus que criou tudo isso aqui que existe. Deus criou todas as coisas. E nós vamos prestar conta a eles. Então é melhor a gente viver do jeito que o agrade. Eu penso dessa forma. Isso é ruim? Pelo contrário, isso é maravilhoso, irmãos. A verdade é maravilhosa. Deus não se agradou deles. Eu quero agora parar um pouco aqui, deixa aberto em Coríntios, se você quiser acompanhar comigo, lá em Efésios capítulo 5, eu vou ler um texto grande. Mas eu não vou nem explicar, porque o texto fala sozinho, tá bom? Talvez eu não consiga, eu vou ter que falar uma outra coisinha. Mas esse texto fala sozinho. Talvez eu vou enfatizar uma ou outra coisa. Mas preste atenção comigo. Efésios capítulo 5, versículo 1. Nós vamos voltar lá para Coríntios 10, tá? Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, porque estas coisas não são próprias para os santos. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Se você segue a Anitta no seu Instagram, por favor, pare de seguir. Se você segue o Pablo Vittar, eu acredito que não, mas se você segue, pare de seguir. Nem menção. Verso 4. Não haja obscenidade. Espera aí, mas Paulo está escrevendo para a igreja? Não é para a igreja que ele está escrevendo isso. É para a igreja que ele está escrevendo? Para mim? É para você? É para a igreja? Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas. É amor. Tem uma cantora que era gospel, agora não é mais, que tatuou a palavra amor aqui nos lábios, na parte interior dos lábios. Os jovens sabem de que eu estou falando. Tudo vale. Olha, o amor permite todas as coisas. Aí tatuou amor. A próxima coisa que ela vai revelar, eu nem sei o que é, mas tenham cuidado. Não, ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Novamente, eu preciso dizer como pastor de vocês, como eu sempre falei para as minhas filhas, revise a sua rede social. Não participe com eles destas coisas. Não participem com ele dessas coisas. Tem músicas que são feitas para bêbados, que estão dormindo apagados de tanto beber, e nós estamos postando essas músicas nos nossos stories. Tem música que é a mais conhecida, o pastor Fabiano outro dia estava conversando comigo sobre isso, a música mais conhecida fora e intencionalmente é Garota de Ipanema. Olha que coisa mais linda, mais cheia de... O mundo todo canta. Acho que o Frank Sinatra gravou, foi o Frank Sinatra? Frank Sinatra gravou essa música. Essa música foi composta por 2 homens bêbados, velhos, sentados numa cadeira de um bar na beira da praia, que olhavam uma menina passar de biquíni. E esses caras compuseram essa, olha que coisa mais linda que vem, que passa. Oi? Uma adolescente, era menor de idade na época, era uma adolescente. E eles compuseram essa música, é a mais tocada no mundo. Você gostaria que um bêbado ficasse observando a sua filha andando na calçada? Você gostaria, irmão? Por que é que nós damos voz a esse tipo de coisa?
Nós somos chamados para agradar a Deus. Não participem com eles dessas coisas. Ah, pastor, esse negócio de música do mundo, eu não escuto. Se você quiser ouvir, pode ouvir, irmão. Na minha casa não entra, no meu carro não entra, nós não escutamos, não escutamos. Ah, mas vai ser muito radical. Eu prefiro ser radical, porque a Bíblia diz, se o teu olho te faz pecar, arranca ele. Se o teu braço te faz pecar, corta a mão. Agora eu que sou radical. Irmãos, eu prefiro ser radical do que ser permissivo. Porque outrora, versículo 8, vocês eram trevas, agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Versículo 10, é esse versículo que eu queria chegar. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Por que Paulo está falando tudo isso? Para que a gente aprenda a discernir o que é agradável ao Senhor. Discernir é diferenciar entre uma coisa e outra. Discernir é isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Isso aqui agrada a Deus, isso aqui não agrada a Deus. Essa conversa não agrada a Deus. Essa conversa, Deus se agrada. Esse tipo de assunto não agrada a Deus. Discernir é fazer diferença. Essa conduta, esse seriado, agrada, posso ver, não tem problema. Esse aqui não agrada. Esse tipo de filme eu posso ver, esse tipo de filme eu não posso ver. Aprenda, irmãos, a discernir. É verdade que nesta época o mundo tinha muito menos opções de entretenimento. Não tinha entretenimento nenhum. Agora hoje, mais do que nunca, nós como igreja somos chamados a discernir o que agrada, o que é agradável a Deus. Não participem, versículo 11. Mais uma vez, no versículo 7 ele fala, não participe dessas coisas. Versículo 11, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. E eu briguei com Deus aqui, assim, de jeito de falar, briguei comigo mesmo em relação àquilo que Deus estava me pedindo, que eu falei assim, Deus, aqui, até mencionar é vergonhoso. E às vezes eu tenho que mencionar algumas coisas que eu vou dizer para você, eu sinto vergonha de mencionar aqui no púlpito. Mas é didático. Eu não estou mencionando para expor ninguém, nem para expor você, não é nada disso. Nós estamos aqui conversando sobre a palavra do Senhor. Então eu tive que mencionar algumas coisas, tinha muito mais coisa aqui no meu coração que está borbulhando, irmãos. Vocês já perceberam, no meu coração hoje está borbulhando, eu estou me segurando. Eu estou me segurando por quê? Porque eu não quero expor algumas coisas que são vergonhosas. Vergonhosas. Eu sinto vergonha quando eu abro o Instagram. Aliás, eu nem gosto, irmãos, de ficar rodando story. Porque eu vejo algumas coisas, eu sinto vergonha. Alheia, sabe a vergonha da outra pessoa? Eu sinto vergonha. Voltando lá para Coríntios, 1 Coríntios 10, nós estamos agora no versículo 6. 1 Coríntios 10, 6. Estas coisas, Paulo agora está falando sobre a história de Israel, da caminhada de Israel. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Então essas coisas ocorreram como exemplos para nós. E aí eu tirei o título da ministração dessa manhã. Cuidados na caminhada. Porque a primeira coisa que ele diz aqui, para que nós não cobicemos coisas más como eles fizeram. Então nós vamos aqui versículo por versículo. Primeiro cuidado com a cobiça. Que diz aqui, cuidado para que nós não cobicemos coisas más. A referência bíblica é Números capítulo 11. O que aconteceu lá em Números, na história, quando o povo estava caminhando, o povo estava escravo no Egito, você conhece a história. O povo de Israel estava escravo no Egito, Deus mandou Moisés então teve lá as 10 pragas, muito conhecido, tem filme, tem desenho, tem tudo sobre isso, até quem é incrédulo conhece. Abriu o Mar Vermelho, o povo saiu, começou a andar com Deus, e a Bíblia diz que veio também alguns estrangeiros no meio do povo, caminhando junto. E aqui diz o seguinte, no versículo 4, Números 11, um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam, se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser este maná. Eles perderam o apetite.
daquilo que Deus proporcionava para eles. Imagina você no deserto, saindo da escravidão, caminhando com Deus, viu maravilhas, milagres extraordinários, o mar se abriu. Imagina, irmão, o mar se abre e você caminha pelo mar seco, quando os inimigos com carros, com carruagens, com carros de guerra, tentam passar por onde você passou, o mar é derramado sobre eles, o mar os engole e os cadáveres deles ficaram na praia. Você vê o livramento de Deus, aí você começa a andar no deserto, não tem alimento, Deus manda pão do céu. Irmão, pão do céu, imagina, cara. E os caras começam a se alimentar com aquele pão do céu. E de repente nós perdemos o apetite. Porque aqueles estrangeiros que estavam no meio deles, falam assim, lá no Egito que era bom, a gente comia peixe. Irmão, nem de peixe eu gosto, irmão. A carne pode ser, né? Mas assim, ao invés deles se admirarem pelo maná cada manhã, imagina, cada manhã os caras viviam um milagre. Quem quer viver um milagre todo dia aqui? Cada dia era um milagre, tinha pão lá, cara, no chão do deserto. E eles começaram a ser levados pela murmuração daqueles que estavam ao redor, a desejar a mesma coisa que os caras que estão lá fora desejam. Eles não têm conhecimento de quem é Deus, eles não fazem parte da aliança, eles não entendem nada daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas, e através dela eles não têm revelação. Eles não têm revelação. Não entendem. Estava conversando com o meu genro, agora vou falar, ele não está aqui, depois ele talvez veja, né? Conversando com o meu genro, o Júnior, e parece que teve uma auditoria, e naquela auditoria faltava um documento, aí chegou um colega, não sei, e falou para ele assim, você pode fazer esse documento rapidinho, aí, o auditor está lá, pega aí no computador, bate o documento, faz aí um negócio de uma vistoria, tal, e apresenta para ele. Ele falou assim, não vou fazer. Não tem, nós vamos enfrentar e vamos dizer por que não tem. Nós fizemos uma decisão técnica para não ter e não tem. Se o cara achar que tiver ter, vai estar na auditoria dele que vai ter que ter. Mas as pessoas, e eu conversando com ele, eu falei assim, quantos crentes você acha que teriam a posição que você teve? É para nós, irmãos. Quantas vezes nós queremos forjar um documento, enganar um guarda, enganar uma pessoa para ter vantagem própria, mentir para não enfrentar a dificuldade? Por quê? Porque todo mundo faz. Eu acho que Deus é Pai, amém, irmãos? Deus é Pai, e a Bíblia diz, ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, Deus não se esquecerá de ti. Eu entendo que Deus é mãe também. Melhor que mãe, melhor que pai. E Deus falaria assim, você não é todo mundo. Eu imagino que o Senhor falaria. Eu sinto confirmação no meu coração. Você não é todo mundo. Não somos todo mundo, nós somos filhos de Deus, irmãos. E somos diferentes, chamados para andar em diferença. Então eles queriam isso. Deixaram-se levar pelos desejos daqueles que estavam perto deles. Então, cobiçaram coisas más. E o salmista, lá no Salmo 106, diz o seguinte, concedeu-lhes o que eles pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Versículo 7, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 7. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. A referência bíblica é Êxodo 32. Quando eles tiraram seus ouros, tiraram colares, tiraram tudo e deram para Arão, e Arão fez um bezerro de ouro. E eles então começaram a adorar aquele bezerro de ouro, como se aquele bezerro fosse o Deus que tivesse tirado eles do Egito. Então, idolatria, irmãos, é colocar algo no lugar de Deus. Talvez você não adore um ídolo, não se prostre diante de um ídolo. Mas a gente acabou de ler aqui em Efésios, diz que a ganância é idolatria. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 5, também diz que a avareza é idolatria. A avareza é idolatria. Se você é avarento, você é idólatra. Se você não tem alegria de dar o dízimo e ofertar na casa do Senhor, você é idólatra.
E nós não estamos precisando de dinheiro, tá, irmão? Não estou falando isso para você dar o dízimo, né? Eu estou falando que a palavra de Deus diz. 1 Samuel 15, 23, o profeta fala com Samuel e fala assim: a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. A obstinação é idolatria. Sabe o que é obstinação? Obstinação é teimosia, irmão, você é obstinado. Aí eu penso desse jeito. E você coloca o seu pensamento acima da palavra de Deus. Você coloca o seu pensamento acima da palavra do seu pastor, do seu discipulador. Você não tem nem, não é que a minha palavra, ou de qualquer pastor, ou do seu discipulador, seja verdade, não é. Mas você nem se abre para entender o que ele está falando. Por quê? Porque eu sou assim, eu penso assim, eu acho que é assim, você é obstinado, você é obstinada, você é idólatra. Nossa, pastor, você está bravo hoje. Estou mesmo. Estou bravo, irmãos. Estou bravo. Tem como não ficar? Começa a ler aqui. Nós vamos ficar bravos com a gente. Estou mesmo. Porque isso não é brincadeira. Não quero que você ignore isso. Você não pode ignorar isso. Não cobice o que eles cobiçaram. Não seja idólatra como eles foram. Versículo 8, 1 Coríntios 10, 8. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Referência bíblica, Números 25. Eu vou ler aqui 2 versículos de Números 25, vou ler no versículo 1 e 2. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam ao sacrifício dos seus deuses. O povo então comia e se prostrava perante esses deuses. Imoralidade sexual. O juízo veio, a gente viu aqui, 23 mil morreram num só dia, o juízo veio. Irmãos, a gente vive como se o juízo de Deus não viesse sobre nós. Talvez não venha hoje, não venha amanhã, mas um dia eu e você vamos enfrentar o juízo de Deus. Nós não podemos viver como se nunca fôssemos enfrentar o juízo. Irmãos, imoralidade sexual é coisa séria. Pornografia é coisa séria. Se entregar à pornografia, se entregar à prostituição, que é o sexo fora do casamento, prostituição. Isso é sério. Isso traz juízo. A primeira coisa que acontece com pessoas que se envolvem com imoralidade sexual, elas se afastam de Deus. Nós vemos aqui. Eles começaram por quê? Você sabe qual é a história? Contrataram Balaque, profeta, para amaldiçoar o povo de Deus, e Balaque não podia, ele foi tentar amaldiçoar o povo, não conseguiu. Vocês conhecem a história, a mula falou com ele, com o profeta Balaque e tal, e Balaque ele ia lá para amaldiçoar o povo, mas não conseguia, então Deus mudava a maldição em bênção. Mas Balaque então chamou o cara e falou assim: vou te dar um conselho. Começa a oferecer as mulheres para eles, tal, que eles vão aqui aí entrar pelas beiradas. Foi o conselho de Balaque. Por quê? Porque Balaque sabia que aquele povo não era firme. Satanás sabe quando eu e você não estamos firmes. E o prato que ele dá para nós é essa, que dá imoralidade sexual. Por que você não vê um videozinho? Irmão, você abre um site de notícias, esportes, você quer ler esporte, tem lá uma mulherzinha te chamando lá. Na palma da mão. Não é isso? É isso. Mas cuidado no caminho, cuidado na caminhada, cuidado para não cobiçar coisas que você não deve cobiçar, cuidado para não se entregar à idolatria, cuidado com a imoralidade sexual. A imoralidade sexual abre portas para você abandonar Deus. É muito sério. Versículo 9, 1 Coríntios 10, 9. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Na referência lá em Números 21 também, versículo 4. Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom, mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos aqui no deserto? Não há pão, não há água, nós detestamos esta comida miserável. Então, veja aqui, né? O povo ficou impaciente no caminho.
Então a impaciência na caminhada, no processo de Deus, nos leva, irmão, a falar contra Deus. A pessoa está ali na caminhada e tem um processo, querido. Tem um processo de oração, de jejum, de estudo da palavra. Tem o processo de você ser confrontado no seu casamento, pelo seu pai, se você é jovem, adolescente, seu pai vai te confrontar, sua mãe vai te confrontar, o seu pastor vai te confrontar. Existem processos. E às vezes é demorado, irmão. As mudanças demoram. Não é igual o McDonald's, você chegar e pede o número 1, né? E 5 minutos depois está pronto, irmãos. Não é assim. Graças a Deus pelo McDonald's, amém? Porque quando eu fui lá para os Estados Unidos, eu não falo inglês, eu lembro que a Flávia foi morar lá, fui buscar a Flávia, eu cheguei num lugar que tinha um McDonald's, falei, graças a Deus. Eu cheguei lá e falei assim, number 1, please. Aí a mocinha perguntou um monte de coisa para mim, eu não entendi uma palavra, cara. Depois eu perguntei para a Flávia que oferece molho, oferece batata frita maior, pergunta se você quer um negócio assim, se você quer... Tudo, perguntou um monte de coisa. Ela falou, fiquei olhando para ela. A hora que ela terminou de falar, eu olhei para ela, o que eu falei, irmãos? Number 1, please. Número 1. Graças a Deus, né, pelo McDonald's. Mas ele não serve na vida cristã. A vida cristã, irmãos, é feita de luta, de batalha. E se você ficar impaciente, será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Será que Deus não vê? Ai, por que Deus me tirou para fazer isso? Por que Deus me deu essa mulher? Na verdade, eu sei, porque Ele me ama. Né? Ai, por que Deus, irmãos? Botar Deus à prova. Murmuraram contra Deus, a primeira pessoa que a pessoa murmura contra Deus, depois é contra o líder. Pastor Marcelo, você prega essas coisas. Pastor Fabiano só canta essas músicas. Cuidado, irmãos. Jesus, tem misericórdia. Eu não estou falando de mim, não. Eu estou rindo aqui porque, né, eu também tenho pastor, todos nós temos, faz parte. A gente tem que ter cuidado. Cuidado na caminhada, cuidado, né, colocar Deus à prova. Que falaram contra o líder que Deus tinha estabelecido. E o líder estava caminhando naquilo que Deus tinha falado. Eles não entendiam nada do que Deus estava fazendo. Versículo 10, 1 Coríntios 10, 10. Não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Referência bíblica lá em Números 16. Eu vou ler só o versículo 41. No dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou a queixar-se contra Moisés e Arão, dizendo, vocês mataram o povo do Senhor. Aqui na história, houve uma rebelião ali de Corá, Datã e Abirão, e eles queriam também ministrar ao Senhor. Mas só vocês que podem queimar incenso, eles também queriam ter parte no sacerdócio. E Deus falou assim, não, só os levitas. Não, mas eles queriam, porque só vocês. Então, aí houve ali um juízo de Deus nessa rebelião. E esses homens, Moisés falou assim, olha, se esses caras morreram de uma forma natural, então não é Deus. Agora, se acontecer algo extraordinário e a terra abrir e eles forem tragados pela terra, então é Deus. Irmão, o que aconteceu? A terra abriu e as pessoas desceram vivas para debaixo da terra. Nossa, pastor, mas como Deus era bravo. Você acha que Deus mudou, irmãos? No Novo Testamento está escrito, terrível coisa é o quê? Cair nas mãos do Deus vivo. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. E nós achamos que Deus é paz e amor. Deus é amor. Pode ter família de qualquer jeito, pode ter... Não, não é, irmãos. Deus é fogo consumidor. Deus é amor? Claro que Deus é amor. Deus é amor, mas Deus é justo. Deus não pode negar a si mesmo. Bom, vamos continuar aqui. Então, eles falam assim, vocês estão matando o povo do Senhor, como se fosse Moisés que tivesse o poder de abrir a terra e os caras morrer daquele jeito. Você acha que Moisés tinha esse poder, irmão? Não tinha. Ele não tinha, foi Deus que fez. Mas os caras estavam tão cegados, os caras estavam tão levados pela murmuração, e queriam reclamar de qualquer coisa que eles não enxergavam que era Deus fazendo as coisas. Então, quando a gente não enxerga que Deus está fazendo as coisas, a gente começa a murmurar, começa a reclamar, e reclama. O povo falava do que não entendia. Quando a gente começa a falar demais, irmãos, coisas que nós não entendemos, é melhor ficar quieto. Tentar entender por que está acontecendo isso. Por que tal pessoa agiu assim? Eu estou aqui na igreja, mas por que o Derô agiu dessa forma?
Roderou um homem de Deus, o que está acontecendo? Aí você vai conversar com ele, fala assim, não, eu fiz isso por causa disso, por causa daquilo. Aí muda o conceito. Às vezes a gente vê uma atitude de um irmão e acha que o cara está errado, que não sei o quê, começa a falar mal. Para de murmurar, querido. Vai conversar, de repente. Se o cara estiver errado, ele vai te pedir perdão. E se de repente o seu juízo estiver errado? Nós não fomos chamados para julgar, irmãos. Deus é juiz. Somos chamados para entender, para julgar situações, não pessoas. Versículos 11 agora. 1 Coríntios 10, 11. Essas coisas que Paulo está dizendo, que a gente foi falando aqui, aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. Então, irmãos, essas coisas foram escritas como advertência para nós. Então, aquele que está firme, ou melhor, aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. Então, essa advertência, ela serve para alguém que está errando de alguma forma, irmão, se tem alguma coisa que eu falei aqui que você se enquadra, então nós vamos reconhecer, vamos pedir perdão a Deus. E vamos nos humilhar. Se tem algo aqui onde nós nos enquadramos, é uma advertência para nós. E a advertência, irmão, não é para te matar, para te destruir, para te expor, para deixar você com vergonha, não, a advertência é para nos corrigir. E quando ela nos corrige, nós somos levados à vida, somos levados à obediência, somos levados ao acerto. Amém? Então não é para, não é nada disso, é bênção. Isso é amor de Deus. É o amor de Deus nos dirigindo, cuidando de nós. Então, se você está errando de alguma forma, então vamos nos arrepender e não vamos praticar essas coisas. Mas ela também é uma advertência para quem julga que está de pé, para ter temor a Deus e ter cuidado na caminhada. Se você julga que está de pé, nós precisamos ter temor. Eu não posso ignorar o fato dessas coisas. Todos eles estiveram sob a nuvem, todos eles passaram pelo meio do mar. Todos eles foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos eles comiam e bebiam da mesma comida e mesma bebida espiritual. Eles participavam do reino de Deus, eles participavam daquilo que Deus estava fazendo. Eles estavam junto com o povo, indo, né, da escravidão para a terra prometida. Todos eles faziam parte para herdar aquilo que Deus estava fazendo naquela época. Deus tremendo, amoroso, poderoso, mas Deus não se agradou deles. Da maioria deles. Nós, como igreja, somos chamados para agradar a Deus. Eu não vou falar o que eu estava pensando. Não me foi permitido falar, então eu não vou falar. Versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Ou seja, nós seremos tentados em todas essas coisas que o povo errou. Esse é o contexto. O contexto não é a tentação de você falar mal de alguém. O contexto não é a tentação de você, de repente, pegar um dinheiro que... Não. O contexto é da caminhada. O contexto aqui é da vida cristã. O contexto aqui é de alcançar o objetivo que Deus propôs para nós, como homens e mulheres de Deus, como igreja do Senhor. O contexto aqui, irmãos, desta promessa é para aqueles que estão caminhando com o Senhor. O contexto dessa promessa é para aqueles que estão caminhando com Deus. E são tentados em todas essas coisas. Alguém pode dizer, puxa vida, é difícil suportar. Então Paulo falou assim, olha, não vem sobre vocês tentação que não for humana. Primeira coisa, a tentação humana. Acho que eu vi o Luciano Subirá, se não me engano. A tentação é humana, mas o livramento é sobrenatural, é divino. Amém, irmãos? E às vezes a gente acha que a tentação é mais poderosa. Não é. O livramento é sobrenatural, a promessa, Deus vai dar um livramento. Isso é maravilhoso. Porque a tentação é humana. Não é maior do que as nossas forças. Nós podemos suportar porque Deus vai dar o escape, vai dar o livramento. Nós podemos caminhar em vitória. Nenhuma tentação é sobrenatural, como eu já disse. Deus vai nos dar o livramento. Irmãos, então, antes da promessa que Paulo faz, olha, você pode ser tentado, mas Deus vai te dar o livramento antes dessa promessa. Tem ali a advertência de toda a caminhada.
E na advertência, naquilo que Paulo nos chama a atenção, ele diz, dá a entender o quê? Que nós seremos tentados a cobiçar o que não precisamos, coisas más, a idolatrar, obstinação, dinheiro, idolatria mesmo de ídolo, tudo quanto é tipo de idolatria, praticar imoralidades, colocar Deus à prova e murmurar. Então a promessa vem depois desse contexto, que nós seremos tentados, mas eu e você podemos vencer. Amém? Fala para quem está perto de você, você pode vencer. Fala para ele, você pode vencer. Você pode vencer, irmão. Ai, pastor, esse negócio de jargão não é um jargão, não, é você pode vencer. Você pode, querido. Confie em Deus. Conte com a ajuda do Senhor. Conte com o livramento sobrenatural. Conte com aquilo que Deus está fazendo, está prometendo na sua palavra, está dizendo. Deus tem caminhado com o povo, tem caminhado conosco. O seu Espírito habita em nós e nós podemos vencer todas estas coisas. Podemos vencer todas essas coisas. Eu queria chamar aqui o pastor, por favor. Eu quero te dar um tempo para você meditar nisso que foi pregado nessa manhã. Eu quero te dar um tempo para você meditar. Para deixar o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Salmo 139, o salmista diz, para onde me ausentarei do teu Espírito? Se eu tomar aqui as asas do vento, subir aos céus, o Senhor vai estar lá. Se eu for no mais profundo abismo, o Senhor vai estar lá também. E eu preciso dizer para você que Deus está no seu quarto quando você está olhando o seu computador, o seu celular. Deus está lá na sua rede social. Não tem para onde você fugir dele. Irmãos, ou é ou não é. Eu gostaria de abrir o meu Instagram, e às vezes eu abro o Instagram para ver uma ou outra coisa, e às vezes a gente vai rodando ali, né? Aí tem uma foto sensual, e aparece para mim ali, tal pessoa curtiu, e a tal pessoa é minha ovelha. Se eu estou vendo, imagina Deus, irmão. Aí a hora que eu vejo que a minha ovelha curtiu aquilo ali, eu fico pensando assim, eu vou escrever para ele. Irmãos, no dia que chegar uma mensagem minha no seu privado, no seu Instagram, eu penso, vou escrever. Aí eu oro, não vou escrever, não, deixa. Depois eu falo, depois eu converso. Mas assim, me dá uma dor no meu coração, irmãos. Deus vê todas as coisas. E a palavra diz que nós não somos tentados acima das nossas forças. Precisamos estar atentos, irmãos. Sabe o que é isso? É falta de atenção. É falta de atenção. Aí você pode estar dizendo assim, não, agora eu vou olhar a foto sem curtir. Porque se eu curtir, o pastor vai ver que eu estou curtindo. Mas se você curtir a foto aqui no seu coração, Deus está vendo, irmãos. Que a gente tenha temor do Senhor, amém? Eu também, estou falando para mim, nós estamos juntos nessa aí, estamos juntos nessa barca. Nós somos a igreja. Como eu sempre falo, vocês que estão há mais tempo aqui comigo sabem, eu não me considero melhor que ninguém. Nem melhor, nem pior. Nós somos juntos, irmão. Como eu digo, o pastor pode adulterar, irmãos? Não. E o cara que se converteu hoje, pode adulterar? Também não. O pastor pode ver pornografia? Não, pelo amor de Deus, claro que não. Mas o cara que acabou de entrar na igreja e foi revestido pelo sangue de Jesus, foi perdoado por Deus, ele pode ver pornografia? Também não. Então não tem diferença, irmãos. A diferença é responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade diferente daquele que entrou na igreja hoje.
tenho um chamado de Deus, sou capacitado por Deus para viver coisas diferentes, como você também é na sua casa, no seu trabalho, na sua vida cristã, no seu ministério. Então não há diferença, mas eu e você temos um chamado para andarmos em santidade. Não podemos ignorar o fato de que os nossos antepassados, Paulo está falando isso para Corinto, os irmãos de Corinto não eram judeus. E eu fiquei pensando assim, a igreja de Corinto era de gentios, não era uma igreja formada por judeu. Era uma igreja formada, e ele fala, não, os nossos antepassados, está falando dele, mas está aplicando isso à igreja de Corinto. Podemos aplicar a nós hoje, que somos gentios também, não somos judeus. Podemos aplicar. Que os antepassados tiveram tudo isso, mas erraram em algumas coisas, e o juízo de Deus veio. Naquela época o juízo vinha na hora. Hoje o juízo não vem na hora, mas não se engane, o juízo virá. Não é para botar medo, nada disso, não é para a gente, é uma palavra de advertência, irmãos. Porque eu amo vocês. Eu poderia chegar aqui e falar assim, meu irmão, nós vamos conquistar, levante a sua mão, eu estou vendo uma chave de uma casa aí, eu estou vendo a chave de um carro lá, eu estou vendo uma chácara, eu estou vendo gado, estou vendo um monte de coisa. Glória a Deus, que Deus faça isso e muito mais. Que Deus distribua tudo o que Ele quiser para a sua igreja, para o seu povo que Ele ama. Deus tem prazer na prosperidade do seu servo. Eu creio em tudo isso, mas não foi para isso que Deus me chamou. Que Deus levante vocês, outra pessoa, para pregar essas coisas. Eu gosto dessa pregação, não tem nada contra. Mas Deus me chamou para outra coisa, para advertir a igreja. E eu preciso ser fiel naquilo que Deus me pediu. Com amor. Vocês se sentiram amados hoje? Quem se sentiu amado por mim? Deixa eu ver. Obrigado, estou mais tranquilo. Quando o pastor Fabiano ministra esse louvor ao Senhor, feche os teus olhos e deixa o Espírito sondar o teu coração. Onde é que nós temos errado? Onde é que nós temos errado? Deixa o Espírito sondar a sua vida nesse momento. Leva-me, Senhor, ao centro da tua vontade, onde posso ouvir somente a tua voz, os planos que um dia escreveste só pra mim. Leva-me, Senhor, ao centro da tua vontade, onde tudo em mim se faz menor, onde tudo mais perde o valor, onde só tenho a ti, onde nada mais importa. Esse lugar existe, amém, irmãos? Onde nada mais importará. Onde os sonhos se é possível nós vivemos dessa forma. Onde tua verdade reinará e a tua graça bastará. Leva-me de volta ao primeiro amor, de volta aos pés da tua cruz, onde nossa história começou. Leva-me para que eu contemple só a ti, e assim tudo que há em mim possa refletir o que tu és. Pai, obrigado, Senhor, nessa manhã. Obrigado pelo teu cuidado para conosco, pela advertência que o Senhor nos deixou escrito na sua palavra. Eu preciso dessa advertência. Aquele que julga estar de pé, cuidado para não cair. Deus, nós precisamos estar atentos e entender que essas tentações sobrevirão a nós na nossa caminhada. Nós queremos então, Deus,
colocar as nossas vidas diante do Senhor, em nome de Jesus.